E aí, turma, tudo bem? Vamos falar agora das figuras poligonais, os polígonos, tá? Bom, olha aqui essa pintura. Essa pintura a gente olha que ela é formada por figuras, beleza? E são figuras geométricas, tá? E abstratas, porque não tem nenhuma pessoa aí, nenhuma flor, nenhum bichinho, beleza? Bom, você pode ver que tem dois tipos de figuras aí nessa pintura, nessa tela. Tem aquelas figuras em que os lados são todos retos, tá vendo? Que nem essa figura aqui, ou esses triângulos que eu tenho aqui, tudo bem? E tem outras figuras geométricas que os lados eles são curvos, certo? Então essa distribuição que ele fez aqui. Tem figuras em que os lados são segmentos de retas. Segmentos de reta entende que o lado é reto, tá bom? E aquelas em que os lados apresentam curvaturas, né? Então são figuras curvas, beleza? Para que ele fez essa distinção? Porque esse tipo de figuras aqui, em que os lados são segmentos de retas, a gente diz que eles são linhas poligonais, tá? E essas aqui em que os lados apresentam contornos, os lados são curvos, a gente diz que eles são figuras não poligonais ou não linhas poligonais, certo? Bom, vamos entender o que é isso agora. Vamos falar somente das linhas poligonais, tá? Bom, as linhas poligonais, pessoal, elas são divididas em 4 tipos, olha lá. O primeiro tipo, as abertas e fechadas. Bom, o que são as poligonais abertas? Ó, que nem eu desenhei esse peixinho aqui, faltou fazer o rabinho dele, beleza? Como faltou você fechar ela, aqui ó, esse lado está aberto, ela é uma figura poligonal aberta, tá? A mesma coisa essa daqui, que a pessoa pegou e começou a rabiscar lá no momento de raiva, que a gente não sabe o que formou. Ela não fechou esse lado e não fechou esse daqui. E pessoal, olha aqui a fechada. A pessoa pegou e desenhou a estrelinha aqui, e aqui ele terminou o peixe. Então nesse caso, como ele fechou a figura, a poligonal, ela é uma poligonal fechada. E essas poligonais que estão nessa coluna, você percebe que os lados passaram um em cima do outro. Então a gente diz que essas poligonais em que os lados passam um em cima do outro são as figuras não simples. Por quê? Porque você teve um cruzamento dos lados, os lados se cruzaram. Então as figuras poligonais que estão aqui, a gente diz que elas são abertas e não simples, beleza? E as que estão aqui são as poligonais fechadas e não simples, tá? Agora aqui que os lados não se cruzaram, a gente diz que elas são fechadas e sim, elas são, abertas e simples. Por quê, ó? Porque esse lado está aberto. Aqui também, ó, tá aberto e tá aberto. E aqui, ele não fechou. Nem sei onde ele ia fechar aqui para formar a figura, né? Pode ser que fechasse aqui e aqui. Beleza? E essa daqui que é bonitinha que ele fechou ela, são as linhas poligonais fechadas e simples. As que dão origem a polígonos é exatamente essa daqui, ó, fechadas e simples, tá? Porém, quando eu traço a minha linha poligonal fechada e simples, ela dividiu o meu plano, pessoal, porque lembra, a figura geométrica, ela sempre é desenhada em um plano, tá? Em duas regiões, a região interna, que é a parte que está dentro da sua poligonal, e a externa, tá? Então, se eu considero a minha linha poligonal e a região interna, eu tenho um polígono, tudo bem? Então uma linha poligonal plana, fechada e simples com a região interna é um polígono. Essas figuras minhas aqui, essas 3 figuras são polígonos, tá? São linhas poligonais fechadas e simples com a região interna. Então quando eu estiver desenhando um polígono, eu venho aqui e faço um desenho de um polígono, ó. Beleza? Do jeito que está aqui é um polígono? Não, do jeito que está aqui só é uma linha poligonal fechada e simples. Para ela virar um polígono, você é obrigado a pintar a região interna dela, tudo bem? Bom, ainda mais, os polígonos são divididos em 2 tipos, pessoal. Os polígonos convexos e os polígonos não convexos. Isso daqui é bem simples. Se você quer saber se um polígono é convexo, basta você pegar 2 pontos que estão dentro do polígono, na região interna. E você vai unir esses 2 pontos, você pega onde você quiser. Essa união ficou toda dentro do polígono, então ele é convexo, tá? Já o polígono não convexo,
você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar dois pontos que estão dentro do polígono e vai unir eles. Quando você faz a união, o segmento de reta saiu fora da figura, saiu fora do seu polígono. Então, nesse caso, ele não é convexo, tá vendo? Então, o polígono convexo é aquele em que a união dos segmentos sai fora da figura, beleza? Bom, e seu polígono ele tem alguns elementos, tá? O que são esses elementos? Por enquanto, são somente esses daqui: lado, vértice e diagonal. Bom, os lados são os segmentos que formam o polígono, tá? Então, nesse daqui eu tenho os lados AB, BC, CD, DE e AE ou EA, que é a mesma coisa, tudo bem? E lembra que você tem que colocar o traço em cima para dizer que é segmento. Quando eu tenho as pontas do polígono, pessoal, no caso as pontas, as quinas aqui, o A, o B, o C, o D e o E, eu tenho os vértices do polígono, tá? E todo segmento que vai de um vértice ao outro são as diagonais, tá bom? Então, olha aqui, eu tenho de A até o C, eu tenho a diagonal AC. De A até D, eu tenho a diagonal AD. Tudo bem? Aí o B. O B, ele pode ir até D, então eu tenho a diagonal BD, e aqui eu tenho a diagonal BE. No C, AC e CA é a mesma coisa, lembra, pessoal? Então, aqui eu só tenho a diagonal CE. O D já foi para todo mundo, e o E também já foi para todo mundo, beleza? Então, essas são as diagonais. E também, pessoal, eu tenho os ângulos internos do polígono, tá? Por quê, ó? Porque se você olhar aqui o vértice A, sai dois segmentos do vértice A. Isso é um ângulo, né? É a abertura da região interna aqui, ó. Então eu tenho os ângulos internos, tudo bem? Aqui, ó, desse jeito aqui, não precisa saber muito. Vou falar de um jeito abreviado para vocês dar nome ao ângulo interno. Quem que é o vértice aqui? O vértice é o A. Então eu posso representar DEA. DEA é esse ângulo aqui, ó, no caso. Eu posso abreviar ele somente como? Pegando a letra do vértice e colocando o chapéu em cima. Por quê? Porque quando você vê uma letra e tiver um chapéu em cima, uma letra maiúscula, o chapéu em cima é um ângulo, tá? Então esse ângulo interno eu vou chamar ele de ângulo A. Esse ângulo interno eu vou chamar ele de ângulo B. Esse ângulo aqui eu vou chamar ele de ângulo C. E esse aqui eu vou chamar de ângulo D, beleza? É uma maneira de abreviar. Bom, e agora, o nome do polígono. O polígono ele recebe nome de acordo com a de acordo com a quantidade de lados, tá bom, pessoal? Então, se eu tenho um polígono de 3 lados é chamado de triângulo, se eu tenho um polígono de 4 lados é quadrilátero, de 5 lados pentágono, e assim por diante, certo? Então essa tabelinha aqui, ó, infelizmente vocês vão ter que saber ela de cor, tá? Eu vou cobrar ela na prova de vocês. Eu vou apagar algumas coisas aqui, você vai ter que completar ela, tá bom? Isso é decoreba, não dá pra gente fazer nada mais do que isso. Bom, e existem os polígonos regulares, tá, pessoal? O que são os polígonos regulares? São aqueles que apresentam os lados com a mesma medida, certo? E os ângulos internos com a mesma medida. Então, se eu tenho polígonos que têm lados com a mesma medida e os ângulos internos também com a mesma medida, eles vão ser polígonos regulares. Bom, como que eu represento isso? Ó, quando os ângulos internos são iguais, na geometria, quando você quer dizer que os entes têm a mesma medida, eles são congruentes, porque na geometria é feio falar que tem a mesma medida, tem que falar que é congruentes, tá? Você representa colocando os risquinhos, beleza? E esse símbolo aqui é o ângulo de 90 graus, tá? E os lados é a mesma coisa, ó. Para dizer que esses lados têm a mesma medida, a pessoa colocou 2 risquinhos, tá? Beleza? Então é isso daí, polígonos que têm ângulos internos congruentes com a mesma medida e os lados também com a mesma medida congruentes, eu digo que eles são regulares. E agora divirtam-se aí nos exercícios, pessoal. Valeu!